Se você acompanha a gente no Instagram, você deve ter percebido que de vez em quando a gente traz alguma história de santo. E o próximo santo que eu iria trazer é Santa Maria Egipsíaca, que a gente comemora agora, dia 1º de abril. Mas olhando a história dela eu pensei, por que não fazer um vídeo? Essa história de santo e outras histórias você encontra lá no nosso Instagram, então segue a gente e bora pro vídeo. Então, Santa Maria Egipsíaca viveu do século III ao século IV, mais ou menos 344 d.C. até mais ou menos 422. E essa história que nós vamos contar, ela conta a história de dois santos, Santa Maria e São Zósimo. São Zósimo, na verdade, é o santo que conta a história de Santa Maria. São Zósimo era um monge. Ele viveu em mosteiros na Cesareia da sua infância até completar 53 anos. Até que ele começou a ficar incomodado com o pensamento, pensando que ele já era perfeito. Ele começou a pensar que ele já tinha alcançado a perfeição e não tinha mais nada para ir além. Não tinha ninguém que pudesse ensinar algo a mais para ele. Foi então que o anjo do Senhor apareceu para São Zósimo e mandou para que ele fosse em um mosteiro perto do Rio Jordão. E imediatamente ele foi para esse mosteiro. E chegando lá ele conheceu monges que eram autoridade em contemplação. Eles não falavam nenhuma palavra vã, passavam o dia inteiro rezando e cantando. E com o tempo Zósimo começou a imitar esses homens. Até que chegou a Quaresma. Nesse mosteiro eles tinham um costume muito especial na Quaresma. No primeiro domingo da Quaresma, o egúmeno, um abade oriental, que também era sacerdote, ele celebrava a Santa Missa e todos os monges comungavam do corpo e do sangue de Cristo. Depois disso, eles faziam uma refeição leve no refeitório e voltavam para a igreja. E depois acabavam rezando um pelos outros, pedindo perdão uns para os outros e pediam forças para as provas que eles iam passar nesse tempo de Quaresma. E por último, pediam a bênção ao egúmeno. Então, enquanto eles cantavam o Salmo 26, o Senhor é minha luz e salvação, a quem temerei, eles abriam as portas do monastério e iam para o deserto. Lá eles passavam a Quaresma inteira no deserto sozinhos, sem contato com outros monges, e voltavam durante o domingo de Ramos. Só que havia uma regra nesse mosteiro. Você não podia perguntar para outro monge o que ele viveu durante esse período de deserto. Isso era proibido. E antes da gente continuar, fica um detalhe. Essa história de Santa Maria Egipsíaca está escrito num livro chamado Santa Maria Egipsíaca, que faz parte de um box da minha biblioteca católica, que é o box de Santo Antônio de Pádua. E vocês vão ver eu mexendo nesse livro aqui durante esse vídeo para eu não perder as partes que eu tenho que falar. Continuando, chegou a Quaresma. Zósimo então foi para o deserto e começou a caminhar durante 20 dias rezando e louvando ao Senhor. Só que depois desses 20 dias andando, ele olhou para a colina e conseguiu ver um vulto, como se fosse uma pessoa andando. Ele ficou com medo de que fosse um demônio perseguindo ele e fez o sinal da cruz para se proteger. Ele olhou de novo e percebeu que a silhueta não tinha sumido. E no livro ele faz uma descrição da pessoa que ele viu, que foi o seguinte: o corpo estava queimado pela ardente luz do sol e os apagados cabelos curtos eram brancos como a lã das ovelhas. O abade Zósimo rejubilou-se, pois não tinha visto nenhum ser vivente por muitos dias. Então, naquele momento, Zósimo esqueceu que ele tinha 50 e poucos anos e começou a correr atrás dessa pessoa. E essa pessoa, quando viu ele correndo, começou a correr dele. Até que ele chegou perto dessa pessoa e perguntou: "Por que corre de mim, pecador? Espera por mim, pelo amor de Deus!" E esse estranho respondeu para ele: "Perdoa-me, abade Zósimo, mas não posso virar e mostrar meu rosto. Sou mulher e, como podes ver, estou nua. Se puderes consentir no pedido de uma mulher pecadora, joga-me o teu manto para que eu possa cobrir o meu corpo, e então poderei pedir pela tua bênção." Lembra que ela disse o nome dele? Então, ele também ficou surpreso, porque como que ela podia saber o nome dele se ele nunca tinha visto ela? Ele já ficou apavorado com isso e achou que ela era uma pessoa iluminada por causa disso. Poxa, nunca vi a pessoa, de repente ela sabe meu nome? Você é uma pessoa iluminada. Não, não é iluminada aquele filme não, tá? Então abade Zósimo deu seu manto para a mulher e logo depois ela perguntou: "Por que queres falar comigo, uma mulher pecadora? O que querias aprender comigo? Tu, que não te diminuíste enfrentando trabalhos tão grandes." Lembra daquele primeiro detalhe que eu falei no início da história, hein? Ouvindo isso, abade Zósimo caiu por terra e começou a pedir pela bênção dela. Só que aí ela também se curvou diante dele, até que ela virou para Zósimo e disse: "Abade Zósimo, deves dar a bênção e rezar, já que fostes honrado com a graça do sacerdócio. Por muitos anos tu te colocaste diante do altar sagrado, oferecendo santos dons ao Senhor." E isso assustou São Zósimo ainda mais, porque pera, como é que ela sabe meu nome? E mais do que saber meu nome, como é que ela sabe que eu sou sacerdote só me olhando? Então ele começou a chorar e disse: "Ó mãe, está claro que vives com Deus e que estás morta para este mundo. Chamaste-me pelo nome e reconheceste-me como sacerdote, mesmo sem nunca ter me visto antes. A graça concedida a ti é visível. Abençoa-me em nome do Senhor." Então, diante disso, Zósimo abençoou essa mulher.
e depois pediu para que ela abençoasse. Ela acabou cedendo, né? Porque era um sacerdote pedindo, ela também abençoou ele. Mas depois disso ela voltou a perguntar: por que viestes a mim, que sou uma pecadora, desprovida de toda virtude, Padre? Parece que a graça do Espírito Santo te trouxe aqui para atender-me. Mas primeiro diz-me, abade, como vivem os cristãos, como é guiada a igreja? E o abade Zósimo respondeu: através das suas santas orações, Deus concedeu à igreja a todos nós a paz duradoura. Mas concede o meu indigno pedido, mãe, e roga pelo mundo todo e por mim, este pecador, para que as minhas andanças no deserto não sejam inúteis. E a mulher respondeu: tu, abade Zósimo, como um sacerdote, deves rogar por mim e por todos, pois és chamado a fazê-lo. Contudo, como devemos ser obedientes, farei conforme me pedes. E parando para pensar, você já rezou pelo seu sacerdote hoje? Porque é o sacerdote que roga por nós a Deus. E nesse período que nós estamos de quarentena, no período que nós gravamos esse vídeo, nós estamos em quarentena. Não tem missa com o povo, mas os sacerdotes continuam a celebrar missa. Você tem rezado por eles? Eles têm rezado por você. Então, obedecendo o desejo do padre de rezar por eles, ela começou a rezar baixinho, em murmúrios, parado, até que de repente São Zósimo olhou para ela e estava meio que levitando. E o bom é que no livro está escrito até a altura que ela estava levitando, que são 30 centímetros mais ou menos. E diante daquilo o padre caiu no chão e começou a pedir piedade pelo Senhor. Mas aí depois ele começou a pensar, será que isso é um espírito? Será que ela é uma aparição? Aí de repente Santa Maria virou para ele e disse: por que teus pensamentos te confundem, abade Zósimo? Não sou uma aparição, sou uma mulher pecadora e indigna, embora esteja guardada pelo santo batismo. Então, ela sabia o nome dele, sabia que ele era sacerdote, rezou, começou a levitar e agora sabia ler os pensamentos dele. Continuando. E diante disso, o abade começou a ficar se perguntando: quem era essa mulher? E lembre-se, eu estou falando o nome dela, mas ele não sabia o nome dela, não sabia quem era e queria saber. E aqui que na verdade começa a história dela. E então, quem é Santa Maria do Egito? Ela nasceu no Egito, só que quando ela tinha 12 anos, ela se mudou para Alexandria. Ela deixou os pais dela e foi morar sozinha em Alexandria. E lá ela perdeu a virgindade dela e perdeu a castidade. Como ela mesmo disse: lá perdi a minha castidade, entreguei minha sensualidade irrestrita e insaciável. E dessa forma, ela viveu por 17 anos se entregando aos prazeres. E como ela mesma diz, de graça. E você deve pensar que ela deve ser rica para ir morar sozinha, para não ligar para dinheiro, para se entregar para qualquer pessoa de graça, mas não. Ela faz questão de falar que ela era pobre e trabalhava com linho, na produção de linho. E como ela disse, a vida consistia na satisfação dos prazeres carnais. E quantas vezes nós não vivemos só pelos prazeres? Só que no final desses 17 anos aconteceu uma coisa importante. Ela viu uma multidão da Líbia e do Egito que estavam indo para Jerusalém por causa da festa da exaltação da Santa Cruz. E ela quis ir com eles, só que ela era pobre, ela não tinha comida nem dinheiro. Como é que ela ia pagar a passagem? Com o corpo. E sobre esse período dela, ela mesma fala contando a história para São Zósimo. Ora, padre, acredita em mim, admira-me que o mar tenha tolerado a minha devassidão e fornicação, que a terra não tenha aberto a sua boca e me sugado vivo ao inferno, porque eu enredei muitas almas. Acho que Deus buscava o meu arrependimento. Ele não queria a morte de uma pecadora, mas esperava pela minha conversão. E lembre-se disso, Deus também espera a minha e a sua conversão. E ela chegou lá em Jerusalém alguns dias antes da festa e passou esses dias vivendo como antes, na prostituição. E quando chegou a festa da exaltação da Santa Cruz, ela viu que eles estavam indo para a igreja, então ela foi atrás deles, na mesma direção. E vendo que a hora da exaltação da Santa Cruz estava próxima, ela tentou entrar dentro da igreja, que estava uma grande multidão. Ela começou a passar entre a multidão na base do cotovelo, e até que ela conseguiu chegar na porta da igreja. Só que acontece uma coisa mística. Quando ela tenta entrar dentro da igreja, ela não consegue. Como ela mesma diz, é como se tivesse uma barreira que impedisse ela de passar. Então ela tentava passar, mas tinha algo que impedia ela de continuar. E ela diz: pensei que tinha sido a minha fraqueza de mulher, não minha coisa de machismo. Ela disse. Só que ela tentou abrir o caminho entre as pessoas de novo, mas ela não conseguia entrar. É como se tivesse uma barreira que impedia só ela de entrar. As outras pessoas conseguiam passar, mas ela não. E ela tentou isso umas 3 ou 4 vezes até ficar sem forças. E ela foi para a esquina da igreja respirar um pouco, sair do meio da multidão. E agora vou usar as palavras dela sobre esse momento. Por que ela não conseguia entrar na igreja? Ela disse: então, percebi que eram os meus pecados que me impediam de ver a madeira vivificante. A graça do Senhor então tocou o meu coração. Chorei e lamentei, e comecei a bater em meu peito. Suspirando desde o fundo do meu coração, vi acima de mim o ícone da Santíssima Mãe de Deus. Voltando-me a ela,
roguei. Ó Virgem Senhora que deu a luz na carne ao Verbo divino, sei que sou indigna de deitar os olhos sobre o vosso ícone. Com razão, inspiro o ódio e a repugnância diante da vossa pureza. Mas sei também que Deus tornou-se homem para trazer os pecadores à conversão. Ajudai-me, ó Imaculada. Deixai que eu entre na igreja. Permiti que eu contemple a madeira sobre a qual o Senhor foi crucificado na carne, derramando o seu sangue para a redenção dos pecadores. E também por mim. Sede minha testemunha diante do vosso Filho, para que eu nunca profane o meu corpo novamente com a impureza da fornicação. Tão logo eu veja a cruz do vosso Filho, renunciarei ao mundo e irei onde quer que vós me conduzais. Então depois disso ela começou a sentir confiança e foi até a igreja novamente, só que dessa vez ela conseguiu entrar, nada tinha impedido ela. E entrando ela viu a cruz e disse: Então eu vi também os mistérios de Deus e como Deus aceita o penitente. Desabei sobre o chão sagrado e beijei-o. Depois disso ela voltou para a imagem de Nossa Senhora que ela tinha feito a oração e disse: Ó Senhora, não rejeitastes a minha oração como sendo indigna. Glória a Deus que aceita o arrependimento dos pecadores. Agora é hora de cumprir os meus votos, tal como vós testemunhastes. Desta forma, ó Senhora, guiai-me no caminho do arrependimento. E ela ouviu uma voz que dizia: Se cruzares o Jordão, encontrarás glorioso descanso. Então ela achou que aquela voz era para ela e foi em direção ao Rio Jordão. E antes dela ter saído da igreja, um homem deu 3 moedas para ela. E com essas 3 moedas ela comprou 3 pães. Então ela pegou esses pães e foi para o Rio Jordão. E lá no Rio Jordão, na igreja de São João Batista, ela recebeu o batismo. Depois do batismo, ela comeu metade de um dos pães que ela tinha e acabou dormindo lá perto do Jordão mesmo. Aí no dia seguinte, quando ela acordou, ela encontrou um barco e atravessou o Jordão e foi para o deserto adentro. E aí começou a jornada dela. E diante disso, São Zósimo perguntou para ela: Mas tem quanto tempo que você está aqui no deserto? E ela respondeu: Eu acho que faz 40 anos que eu vim da Cidade Santa, ou seja, 40 anos no deserto, sem ver ninguém. E Zósimo então ficou assustado e perguntou: Mas então o que a senhora comeu aqui durante todos esses anos? Aí ela respondeu: Olha, quando atravessei o Jordão eu tinha 2 pães e meio. Só que depois de um tempo eles começaram a secar e ficaram muito duros. Aí, comendo de pouquinho em pouquinho, eles duraram alguns anos. Então Zósimo continuou a perguntar para ela: é possível que a senhora consiga viver todo esse tempo sem adoecer, mesmo com essa mudança de vida repentina, que de uma pecadora que come e bebe à vontade, de repente passar para uma penitente que vive no deserto e come 2 pães e meio em alguns anos, é uma mudança brusca. E ela respondeu o seguinte, vou ler na íntegra: Acredita em mim, abade Zósimo. Passei 17 anos desse deserto, depois dos 17 anos que passaram em imoralidade, lutando contra as bestas selvagens, paixões e desejos ensandecidos. Quando começava a comer pão, pensava na carne e no peixe que encontrava em abundância no Egito. Também sentia a falta do vinho que eu tanto amava quando estava no mundo, sendo que aqui eu não tinha nem sequer água. Sofri de sede e de fome. Também senti um desejo desvairado por canções lascivas. Parecia ouvi-las e como incomodava o meu coração e a minha audição. Chorando e golpeando-me no peito, lembrei-me do voto que havia feito. Por fim, vi uma luz radiante vinda de toda parte e brilhando em mim. Depois de uma tempestade violenta, seguiu-se uma calma duradoura. E ela ainda continuou dizendo: Abade, como posso falar-lhe dos pensamentos que urgiam-me a fornicar? Um fogo parecia queimar dentro de mim, despertando em mim o desejo por abraços. Então eu me jogava no chão e cobria-o com minhas lágrimas. Eu parecia ver a Santíssima Virgem diante de mim, e ela parecia me ameaçar por não manter o meu voto. Dia e noite eu deitava o meu rosto sobre o chão e não me levantava até que a bendita luz me envolvesse, dissuadindo os pensamentos malignos que me desordenavam. Assim eu vivi nesse deserto pelos primeiros 17 anos. Escuridão após escuridão, miséria após miséria, rodeavam a mim uma pecadora. Mas desde aquela época até agora, a Mãe de Deus me ajuda em tudo. Então Abade Zósimo continuou a perguntar: Mas como que a senhora vive sem precisar de comida ou de roupas? E ela respondeu: Eu vou trazer a resposta na íntegra porque a resposta dela é ótima. Depois de ter acabado com meu pão, vivi de ervas e de coisas que se encontravam no deserto. As roupas que eu tinha quando atravessei o Jordão esfarrapavam-se e se desfizeram. Sofri tanto com o calor estival, quando o calor escaldante caiu sobre mim, quanto com o frio invernal, quando eu tremi por causa da geada. Muitas vezes fui ao chão como se estivesse morta. Lutei contra várias aflições e tentações, mas desde aquela época até o dia presente, o poder de Deus guardou a minha alma pecadora e o meu humilde corpo.
Fui alimentada e vestida pela toda-poderosa palavra de Deus, visto que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aqueles que se despojarem do homem velho não têm refúgio, escondendo-se sobre os rochedos. Quando eu lembro de que males e de que pecado o Senhor me livrou, tenho alimentos imperecíveis para a minha salvação. Então São Zósimo ficou um pouquinho perplexo com ela, porque ela acabou de citar Deuteronômios, Mateus, Colossenses, Jó e Hebreus. E ele perguntou: mãe, lestes os Salmos e outros livros? E ouvindo essa pergunta, ela sorriu e respondeu para ele: acredita em mim, não vi nenhum rosto humano além do teu a partir do momento que atravessei o Jordão. Não aprendi nada por meio de livros, nunca ouvi ninguém lê-los ou cantá-los. Talvez a palavra de Deus, que é viva e atuante, ensina ao homem o conhecimento por si mesma. No caso aqui ela está citando Colossenses 3 e 1 Tessalonicenses 2. E terminando a história dela, ela pediu para que São Zósimo rezasse por ela. E depois ela fez um pedido para ele. Ela implorou para ele: em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, não digas a ninguém o que escutaste de mim até que Deus me leve desta terra. E ela continuou: no ano que vem, durante o grande jejum, a quaresma, não atravesses o Jordão como é de costume do teu monastério. E mais uma vez, São Zósimo ficou impressionado com ela, porque ele não disse que ele era de um monastério. Como é que ela sabia que ele era do monastério e como é que ela sabia dos costumes que eles tinham? E ela continuou falando: permaneça no monastério. Mesmo que você tentar sair durante a quaresma, você não vai poder. Mas faz o seguinte: na quinta-feira santa você vai colocar o corpo e o sangue de Cristo num cálice e vai me esperar perto do rio Jordão, para que ela pudesse comungar, porque ela nunca tinha comungado sacramentalmente. E depois ela disse: diz ao abade João, o egúmeno da tua comunidade, uma espécie de superior: vela por ti e por teus irmãos, pois há muitas coisas que precisam de correção. Mas ela disse: não diga isso agora, Deus te mostrará o tempo certo para falar isso. E pedindo as orações, ela sumiu no deserto. E voltando, São Zósimo não contou isso para ninguém do seu monastério, lembrando que eles tinham essa regra de não poder contar para outras pessoas aquilo que eles tinham vivido durante esse período. Mas ele guardou aquilo no coração durante um ano, e depois de um ano, na outra quaresma, ele adoeceu. Então, como ele estava doente, ele não podia ir para o deserto. E ele acabou ficando no monastério. E ele lembrou que aquela mulher que ele encontrou no deserto disse para ele ficar lá, e que mesmo que ele tentasse sair, ele não conseguiria. Ele começou a rezar para Deus pedindo a graça de pelo menos ver ela mais uma vez. E passado muitos dias ele se curou dessa enfermidade. Mas ele acabou ficando no monastério mesmo, porque ela disse que era para ficar, eu vou ficar. E ele ficou até a Semana Santa. E quando chegou a Quinta-feira Santa, ela fez como ela tinha dito. Ele pegou o corpo e o sangue de Cristo, colocou dentro de um cálice, pegou uns pães, colocou uma cesta também para eles poderem comer e foi lá para o Rio Jordão esperar ela. Ele chegou lá, mas ela não estava lá esperando ele. Ele pensou que ela devia ter se atrasado e ficou esperando ela. Até que anoiteceu e só depois que anoiteceu ela chegou lá. Só que ela estava do outro lado da margem do Jordão. Então São Zósimo perguntou: como é que você vai passar para o lado de cá se não tem barco? A resposta dela foi ótima. Ela fez o sinal da cruz na água e começou a andar sobre as águas. E vendo isso, São Zósimo assustou-se de novo, caiu por terra e começou a rezar, tremendo. Ela falou: abade, o que você está fazendo? Para, você é sacerdote, levanta. Não foi nessas palavras, mas foi o seguinte: o que fazes, abade? Tu és um sacerdote e carrega os santos mistérios de Deus. Então, levanta, homem. Disse uma coisa muito interessante para ela. Em verdade, Deus não mentiu quando prometeu que aqueles que purificarem a si mesmos serão como Ele. Glória a vós, ó Cristo, nosso Senhor, por mostrar-me através da vossa santa serva o quanto estou distante da perfeição. Nesse momento ele tinha terminado de ser quebrado, porque lembra no início da história que ele achava que ele era perfeito, não tinha mais o que ser perfeito, ninguém podia ensinar nada mais para ele. Na verdade, naquele período ele não era santo ainda, porque um santo nunca falaria uma coisa dessas. E foi aqui que ele terminou de ter aquela quebra, que ele percebeu que ele não era santo. E foi por isso que Deus mandou ele para aquele monastério, para conhecer Santa Maria Egipsíaca, para que ela pudesse mostrar a verdadeira santidade para ele e para que ele se convertesse e mudasse de vida, mudasse essa atitude dele orgulhosa e vaidosa e começasse a ter uma verdadeira humildade. E essa humildade você consegue notar em Santa Maria, porque ela sempre falava de si mesma como uma pecadora, uma mulher que não merece nada disso. Então ela pediu para que ele recitasse o Credo e o Pai Nosso, e depois disso ela comungou do corpo e do sangue de Cristo. E depois disso ela levantou as mãos para o céu e disse: Senhor, permiti agora que a vossa serva parta em paz, pois os meus olhos viram a vossa salvação. Sim, isso é Lucas 2, o velho Simeão. Então, olhando de novo para São Zósimo, ela fez um último pedido para ele, que no ano que vem
ele voltasse para o lugar onde eles se viram pela primeira vez e que ele ainda não contasse isso para ninguém. Então ela voltou para o deserto, né? Ela fez o sinal da cruz na água de novo, andou sobre as águas de novo e foi para o deserto. E São Zósimo, ele voltou muito alegre para o monastério, mas ele ficou com uma coisa dentro dele que ele ficou com raiva dele mesmo. Por que que ele não perguntou o nome dela? Eu já te falei qual que é o nome dela, mas ele não sabia, ele não tinha perguntado o nome dela. E ele ficou irritado consigo mesmo por causa disso. E ele esperou para cumprir a promessa. Passou-se mais um ano, chegou a quaresma de novo, que ele iria para o deserto mais uma vez, e ele começou a andar até o lugar onde ele encontrou ela pela primeira vez. E para chegar lá demorou 20 dias de novo. E quando ele chegou lá, ele encontrou a mulher morta. Como está escrito no próprio livro, ela jazia morta, os braços cruzados sobre o peito e o seu rosto estava virado para o leste. Então Abade Zósimo começou a chorar e a beijar os pés dela, lavar os pés dela com as suas lágrimas e começou a fazer as suas orações fúnebres também para a fiel defunto. Mas ele começou a se perguntar, será que ela gostaria que eu enterrasse ela? Foi então que ele percebeu algo escrito perto da cabeça dela, que estava escrito o seguinte: Abade Zósimo, enterra neste lugar o corpo da humilde Maria. Aí ele descobriu o nome dela, Maria. Retorna ao pó o que é pó. Reza ao Senhor por mim. Descansei no primeiro dia de abril, na noite mesma da paixão de Cristo, depois de tomar a Santa Comunhão. Só que pera um instante. Ela comungou na noite de Quinta-feira Santa com São Zósimo e morreu na Sexta-feira Santa, no dia seguinte, a uma distância de 20 dias de caminhada. Pois é, ela foi transportada para lá instantaneamente. Então São Zósimo começou a agradecer a Deus e louvar, mas começou a se perguntar, como é que eu vou enterrar ela? Eu não tenho pá aqui. E ele viu um pedaço de pau, que algum viajante deve ter deixado pelo caminho, e tentou cavar uma cova com esse pedaço de pau, mas o chão estava muito duro, ele não conseguiu cavar nada. Só que aí, quando ele voltou o olhar sobre o corpo de Santa Maria, tinha um leão lambendo os pés dela. Ele deve ter se borrado de medo, porque né, de repente você olha para o lado, tem um leão do seu lado, você vai fazer o quê? Só que aquele leão se mostrou muito dócil. Então São Zósimo mandou o leão cavar uma cova para ela. E o leão obedeceu, o leão cavou a cova para ela e seguiu seu rumo. E depois disso São Zósimo voltou para o monastério e contou para todo mundo o que tinha acontecido, contou toda a história de Santa Maria. Essa história que eu acabei de narrar para vocês é a história contada por São Zósimo. Ele ainda falou para Abade João, o egúmeno superior do seu monastério, dando aquele recado de Santa Maria para ele, que ele tinha que mudar algumas coisas no monastério. E eles foram se arrumando com o tempo. E o Abade Zósimo viveu nesse mosteiro até mais ou menos os 100 anos, até que ele também veio a morrer e foi para o céu. E terminando, como diz o livro, os monges reproduziram a vida de Santa Maria Egipsíaca de boca em boca sem escrevê-la. Só que aqui tem um porém, não foi São Zósimo que escreveu essa história, quem escreveu a história foi São Sofrônio. E como ele mesmo diz, escrevi a vida de Santa Maria Egipsíaca conforme ouvi dos santos padres. Registrei tudo, colocando a verdade acima de tudo. Então, terminando, você consegue perceber na vida de Santa Maria Egipsíaca que mesmo que você tenha cometido pecados atrozes, que não tenha pensado em Deus, eu não sei o que você fez, eu sei o que eu fiz, não sei o que os outros fizeram. Mas se Santa Maria Egipsíaca conseguiu o perdão de Deus e ela conseguiu ser santa, então quer dizer que qualquer um consegue. Basta que você se arrependa dos seus pecados, que você mude de vida e busque conforto no Senhor. E uma coisa que é interessante também olhar, que a devoção à Nossa Senhora que ela tinha, a Mãe de Deus, a Theotokos, que ajudou ela, e a quem ela fez o voto. E perceba, essas coisas místicas não acontecem a partir do grau de santidade da pessoa, mas ver uma santa que anda sobre as águas, sabe o nome da pessoa sem perguntar, sabe que é sacerdote, sabe a ordem, sabe os costumes da ordem, sabe a palavra sem ler a palavra, consegue andar nas águas, que flutua, que teleporta. Então ela se tornou realmente uma grande santa. Então nesse período de quarentena, que enquanto eu estou gravando aqui está num período de quarentena, né? Pense sobre isso, na santidade que você pode ter se você entregar tudo a Deus. E que se grandes pecadores muito maior do que nós, que pecaram muito mais do que nós, conseguiram ser santos e grandes santos, aqui, por exemplo, com o Santo Agostinho, nós também conseguiremos com a graça de Deus. E para terminar, vou fazer a oração que São Sofrônio escreveu no final do livro, que é o seguinte: que Deus, que realiza grandes milagres e confere dons a todos aqueles que se dirigem-se a Ele com fé, recompense aqueles que ouvem ou leem este relato e aqueles que o reproduzem, que Ele conceda-lhes bênçãos junto de Santa Maria do Egito e junto de todos os santos que satisfizeram a Deus através de pensamentos e de obras piedosas. Demos glórias a Deus, o Rei eterno, para que possamos encontrar misericórdia no dia do julgamento, através de nosso Senhor Jesus Cristo,
a quem é devida toda a glória, honra, majestade, devoção junto do Pai não criado e do Espírito Santíssimo e vivificante, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com alguém que você ama para que ele também veja essa história e, quem sabe, não decida também pela santidade. E se você quiser esse livro, Santa Maria Egipsíaca, ele é de um box da minha biblioteca católica, que é o box de Santo Antônio de Pádua, que o livro dele eu já vou buscar. E, voltando com o livro, esse é o livro de Santo Antônio de Pádua, você vê a comparação das histórias, né? Esse é o livro de Santa Maria Egipsíaca, esse é de Santo Antônio. Este é um dos boxes da minha biblioteca católica, você já deve ter ouvido falar sobre ela, só que tem um porém, se você quiser comprar este box, que já passou muito tempo que ele lançou, você já tem que ser assinante, porque para comprar os boxes anteriores, você precisa ser assinante para ter acesso a eles. Então, se você não é assinante, eu vou deixar o link aí embaixo para você assinar. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado dessa história. Se você tiver alguma sugestão, coloca nos comentários. É isso, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Vitor Fernandes, é nós que voa pro céu.